Amém? Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. O tema da mensagem de hoje é mente renovada, vida transformada. Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo-vos, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, fala conosco, derrame graça em nossos corações, Senhor. Sejamos alcançados por tua graça, sejamos abençoados e guardados por ti. Que a tua mão, Senhor, seja sobre nós e que o Senhor possa nos conduzir por um caminho de salvação. Nos abençoe, nos guarde, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar? Eu quero que você observe bem esse versículo, pois ele é muito sugestivo para qualquer geração. Como foi nos dias do apóstolo Paulo, também esse versículo é para os nossos dias. Então nós vamos ver aqui que esse versículo é um conselho do apóstolo Paulo, para que não nos conformemos com este século. Quando ele estava falando de século, ele não estava falando do século I ou de um século qualquer, tá? Ele não usou o número de um século, mas ele estava falando desse mundo, do sistema do mundo. Então eu quero voltar para o texto, veja aí: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida do apóstolo Paulo expressou muito bem esse tema. A gente nem vai sair desse personagem. Paulo foi um personagem perfeito, né, dentro desse quesito: mente renovada e vida transformada. Se a gente der uma olhada para a vida dele, você vai ver que Paulo foi assim, um homem super abençoado por Deus. Mas alguém também pode pensar: mas como? O apóstolo Paulo foi preso, ele passou o resto da vida dele na cadeia e ele morreu. Mas o legal da vida é isso. O legal da vida é que a gente está sempre aprendendo, que a gente vai sempre aprender, e Deus está sempre pronto para trazer um aprendizado às nossas vidas. Deus Ele não se importa se a gente vai ser rico ou se a gente vai ser pobre. Isso para Deus o que Deus se importa é que a gente esteja no seu caminho, que a gente ande no caminho dele até o nosso último dia. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo com o pensamento desse século, nós vamos dizer assim: o apóstolo Paulo foi um homem derrotado. O apóstolo Paulo não teve sucesso na vida. Mas o sucesso não se mede pelos nossos bens. O nosso sucesso vai ser medido sempre pela nossa vida com Deus, pelo nosso relacionamento com o Senhor. Se a gente tem ou se a gente não tem, né? Ser rico é bom? Ser rico é pecado? Não. Ser pobre é bom? Ser pobre é bom? A gente não pode dizer que é ruim, porque a Bíblia diz que todas as coisas vêm do Senhor, não é assim? Então a gente não pode, a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Por tudo, dai graças, por
endurece, porque essa é a vontade de Deus a vós outros. Então, ser rico ou ser pobre, não importa. O que vai importar é a nossa caminhada nesse mundo. Estamos caminhando nesse mundo, mas como? Com os pés no reino de Deus. É isso que importa para nós. Então nós não temos que estar presos a esse século, a esse sistema. Esse sistema é maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Jesus falou isso lá em João 15, 16. Deixa eu ver aqui, 18. João 15. Isso. Deixa eu ver aqui. João 15. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo os amaria, e que era seu, o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então veja só, a gente vai falar aqui do apóstolo Paulo, da vida dele. O apóstolo Paulo entendeu que ele estava nesse mundo, mas a mente dele não podia estar cativa às coisas, os ensinamentos que esse mundo tinha para ele. Então, ele tinha uma mente renovada. Diga, Paulo tinha uma mente renovada. Agora sim, diga assim, eu preciso ter uma mente renovada. A nossa mente não pode ser uma mente cativa às coisas do mundo, mas cativa a palavra de Deus. E eu quero continuar falando desse personagem que é maravilhoso. Paulo tinha uma mente renovada, uma vida transformada. Ele experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que venhamos também experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma mente renovada. A gente precisa ter uma vida transformada. O apóstolo Paulo tinha uma vida transformada. Ele entendeu o que ele estava fazendo na terra. Nós precisamos entender. O que nós estamos fazendo aqui? Somos desse mundo? Fazemos parte do sistema? Não fazemos parte do sistema. Nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que o nosso mundo é um mundo superior, a Nova Jerusalém. Então nós não temos que ter uma mente retrógrada. A nossa mente precisa ser uma mente renovada. Tem duas frases do apóstolo Paulo que resumem bem o nosso tema. E resume bem a trajetória que Deus quer que você e eu venhamos trilhar nesse mundo. A primeira delas é Gálatas 2:20. Veja aí, Gálatas 2, versículo 20. Uma frase maravilhosa do apóstolo Paulo. Passei. Veja só o que ele disse. Gálatas 2:20. Veja que frase maravilhosa. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja que o apóstolo Paulo entendia que ele estava nesse mundo, mas ele precisava ter uma mente diferente da mente do mundo. A sua mente, a minha mente precisa ser diferente da mente do mundo, uma mente renovada. Então ele sabia disso. Então ele disse que, voltando, versículo 20, ele diz, logo já não sou eu quem vive. Então ele está dizendo, eu estou vivendo aqui nesse mundo, mas não com a minha vida, a vida de Cristo. Isso é, ele estava olhando para o Senhor, ele estava vivendo pelo Senhor. Era Jesus quem movia a vida daquele homem. Ele não movia a sua vida conforme a sua vontade, mas ele movia conforme
conforme a vontade de Deus. Então por isso a sua mente era renovada, por isso ele tinha uma vida transformada. Aí a gente volta para o texto, ainda no versículo 20 lá de Gálatas 2. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, peraí, o que ele falou aqui? Mas vivo pela fé no Filho de Deus. João 3,16 estava vivo na mente de Paulo, estava vivo no seu coração, porque ele sabia que viver por Cristo é viver com Deus. Então ele queria essa vida, por isso a sua mente era renovada, por isso a sua vida era transformada. Mas outra frase dele, que mexe comigo, 1 Coríntios 11, versículo 1, veja só quem tem uma mente renovada e uma vida transformada pode dizer isso. Acabando o culto aí, ó. 1 Coríntios 11, 1. Veja só, quem tem uma mente renovada e uma vida transformada pode dizer isso aqui, só isso. Só esses que podem, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imagina isso. Ele estava dizendo assim, ó. Você pode me imitar porque eu imito a Jesus. Você pode me seguir porque eu sigo a Jesus. Você pode fazer o que eu faço porque eu vejo Jesus fazer. E tudo que eu faço é porque Ele faz também. Então nós precisamos ter essa mente renovada. Quem tem a mente renovada segue a Cristo. Quem tem a vida transformada segue a Cristo. Então o apóstolo Paulo tem essas duas frases maravilhosas. E eu escrevi aqui algo. Se vivermos essas duas frases, experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós vivermos essas duas frases, se nós formos seguidores de Cristo e se nós nos fizermos seguidores de Cristo. Então nós precisamos disso, essa mente renovada, essa vida transformada, ela mexe com o mundo inteiro, ela põe fogo no mundo. O apóstolo Paulo, até hoje, depois que ele morreu lá atrás, no ano 64, depois de Cristo, até hoje, é o maior pregador de todos os tempos. Será que vai levantar um novo Paulo? Será que vai surgir alguém que possa ser, que alguém possa dizer assim, fulano é o maior pregador de todos os tempos? Pode até ser que tenha alguém que já tenha pregado mais do que ele, tenha feito mais do que ele, né? Mas nós conhecemos o apóstolo Paulo como o maior pregador de todos os tempos. Por quê? Mente renovada, vida transformada. Agora tem gente achando que a boa, agradável, perfeita vontade de Deus é material. Por isso tem muita gente fraca por aí. Por isso tem muito crente fraco por aí. Porque tenta de um lado, tenta do outro, não fica rico. Tenta ficar rico, não fica rico. Tenta fazer rico, não fica rico. Tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Por quê? Porque não é isso que Deus quer. Deus é dono do ouro e da prata, Ele dá a quem Ele quer. Né? Então, não é isso. E o apóstolo Paulo é o modelo, né? Se fosse para isso, o apóstolo Paulo teria que ser rico, né? Para alguém dizer assim, o maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo, milionário. Não, mas ele não era milionário. Ele era milionário espiritualmente. E é isso que Deus está esperando de nós. Nós possamos... E ele disse uma coisa interessante.
Não está aqui não, mas lembrei aqui agora. Ele disse que ele sabia viver em toda e qualquer circunstância ou situação. Quando ele tinha bens, ele era o apóstolo Paulo. Quando ele não tinha, ele era o mesmo apóstolo Paulo. Ou se a gente inverter aí, né? Quando ele não tinha nada, ele era o apóstolo Paulo. Mas quando ele tinha muito, ele também continuava sendo o mesmo apóstolo Paulo. Sabe como? Humilde servo do Altíssimo. Então nós precisamos ter essa paz dentro de nós. E o apóstolo Paulo pode dizer algo interessante. Só quem tem a mente renovada e tem a vida transformada pode dizer o que ele disse. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Você pode me acompanhar? 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Observe o que ele diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo podia ter tirado uma onda aqui, ele podia ter parado, né? Ele podia ter parado assim, me daria naquele dia. Podia ter tirado uma onda. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa está sendo revelada para mim. Mas ele não olha só para ele, ele olha para nós. Paulo olhou para os séculos que viriam à frente. Ele sabia que essa palavra poderosa ia chegar a nós. E ele sabia também que nós andaríamos no mesmo caminho. Como? Tendo mente renovada e vida transformada. Então ele diz que essa bênção vem a nós também. E ele fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas ele diz: olha, o Senhor que abriu as portas para mim, abre as portas para você, para que você também tenha a sua mente renovada e que você também tenha a sua vida restaurada ou transformada, né? Então nós precisamos imitar o apóstolo Paulo. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falou aqui que o tempo da partida dele estava sendo chegado e ele estava sendo oferecido como libação. Você sabe o que é oferecer como libação? Davi, lembra de Davi? Quando Davi pensou assim: poxa, eu queria, se eu pudesse beber um pouquinho daquela água da fonte de Belém. Aí 3 homens de Davi: escutou? Escutei. Vamos lá, vamos. Passaram no meio do exército filisteu, matando o filisteu. Foram lá em Belém, pegaram a água, voltaram, passaram no meio do exército filisteu, matando o filisteu. Chegou aqui, ó rei, está aqui a sua água. Não é assim, né? Está aqui a sua água. E Davi pega aquela água, oferece como libação. Davi não bebeu porque aquela água custou sangue. Então Paulo disse que agora a vida dele estava sendo oferecida como libação. O que é libação? É o ato de derramar água, vinho, sangue ou outros líquidos com finalidade religiosa ou ritual, em honra a um Deus ou uma divindade. Então isso é, a vida dele estava sendo entregue para Deus. Ele estava sendo sacrificado. Ele estava sendo agora entregue como libação em adoração ao Senhor. Paulo usou 2 imagens literárias. Ele fala de combate. Ele disse que combateu o bom combate. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19.
aqui é um conselho que ele está falando, dando a Timóteo, né? Mas ele fala desse combate, veja só. Este é o dever de que te encarrego. Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E somente aqui, 18 e 19. Agora, ainda 2 Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Observe o que ele fala aqui. Ele manda Timóteo combater o bom combate firmado nas Escrituras. Isso é, as Escrituras têm poder de trazer mudança, de renovar a nossa mente, de renovar a nossa vida. Então nós precisamos nos manter sempre leitores da palavra de Deus. Mas ele fala algo interessante para Timóteo, nesse versículo 12. Ele fala assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Então, quando nós temos a nossa mente renovada, nós vamos amar mais o reino de Deus do que o reino do mundo. O reino do mundo, para nós, a gente está vivendo aqui. Porém, como Jesus nos ensinou a orar? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, essa era a vida do apóstolo Paulo. Ele entendeu que ele não estava vivendo nesse mundo aí. Isso é, o sistema do mundo não fazia diferença para ele. O que ele queria era viver nesse mundo, mas pisando no reino de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Estamos aqui, nós vamos à feira, compramos banana, compramos laranja, como qualquer pessoa, mas nós estamos andando no reino de Deus. Isso é, não fazemos parte do sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo é caído, é derrotado, mas o reino de Deus é eterno. Digo, o reino de Deus é eterno. Mas Paulo também fala sobre a carreira. Ele completou a carreira. Atos capítulo 20, versículo 24. Atos 20 e 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Veja, observe isso. Chega em casa, leia esse texto. Essa mensagem vai ficar no canal. Esse texto aqui vai ficar na descrição. Pega o texto, leia de novo. Releia várias vezes para você entender o que é ter mente renovada, o que é ter uma vida transformada. Nós precisamos entender isso. Estamos vivendo dias difíceis. E nesses dias o que nós precisamos entender é que nós não fazemos parte do sistema. O sistema não vive dentro de nós. O que precisa viver dentro de nós é o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. 1 Coríntios 9, 24. Coríntios 9, verso 24. Não sabias, pois, ou não sabias vós, que os que correm
no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo, olha, se você quer correr nesse mundo de Deus, é para você correr até o fim, porque já viu alguém que corre até a metade, chega lá e ganha a medalha? O camarada faz uma corrida, tal, chega no meio do caminho e para, estou cansado, não vou lá não. A medalha eu já ganhei mesmo, ganhou nada. Só ganha quem chega no final, tem que completar a carreira. Então o apóstolo Paulo disse isso. Aí, Hebreus 12:1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira e temos que correr com perseverança, entendendo que lá na frente está a nossa coroa, é o nosso prêmio, e a gente não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda, a gente não vai parar no meio do caminho, mas nós vamos chegar para receber o nosso prêmio. Diga, eu vou chegar para receber o meu prêmio. Então nós precisamos completar a nossa carreira. O que importa para Deus é que andemos no seu reino e façamos a sua vontade. Mateus 6, versículo 10. Quando Jesus nos ensina a orar, né, ele diz, venha o teu reino, faça-se a sua vontade. Devemos buscar o reino de Deus antes de todas as coisas. Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus. O sucesso do apóstolo Paulo foi completar a carreira, foi combater o bom combate. Ou melhor, combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, né? E aqui nos faz lembrar o que nós lemos em 1 Timóteo 1, 18 e 19. Eu quero frisar esse texto. Você e eu precisamos ter esse texto firme na nossa mente. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fosses objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então nós não podemos naufragar na fé, nós temos que continuar firmes, a nossa fé tem que continuar firme no Senhor. E eu quero fechar com um outro texto de Paulo, 1 Timóteo 2, de 1 a 7. Para a gente fechar aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então veja que o apóstolo Paulo, sendo ele o pregador da palavra, tendo ele a mente renovada, a vida transformada,
ele orava pelas autoridades. Quem está na cadeira de autoridade, pode ser civil, militar ou eclesiástico, ele foi colocado lá por Deus. Nós temos que orar pelas autoridades. Amém? Então, que o Senhor nos ajude, que Ele derrame essa graça sobre nós. Eu quero orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti por Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Tua graça. Que o Senhor venha agir em nossas vidas, derramar sobre nós o Teu poder, Senhor. Que sejamos abençoados, guardados e protegidos em nome de Jesus. Amém.